O capítulo 6 do livro de Juízes nos dá conta de que o povo de Deus, que se fizera agora habitar a terra de Canaã, que pelas mãos de grandes homens de Deus, como Josué, que os conduziu para aquela terra prometida pelo Senhor, ali se estabeleceram, prosperaram, dominaram, ocuparam, passaram a cuidar daquela terra, plantaram suas vinhas, seus campos de cereais, prosperaram, mas eles de tempos em tempos se esqueciam de Deus. Porque uma das coisas perigosas na prosperidade, irmãos, é a visita de Satanás para nos seduzir com o esfriamento e afastamento de Deus. E como é que a gente se esfria e se afasta de Deus? Quando a gente começa com algumas coisas muito simples. Aquelas mesmas coisas que nos fizeram chegar à bênção da prosperidade, são aquelas que Satanás vai usar para nos seduzir, através delas, também nos afastarmos de Deus. A palavra do Senhor diz assim: a salvação vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é o princípio. E quando um crente, alguém que abençoado foi por Deus e prosperou e alcançou uma vida próspera, porque foi corajoso, foi destemido, Satanás começa a seduzir com um monte de outras coisas para ocupar o seu tempo e não ter mais tempo para a palavra de Deus. Agora já não lê mais a Bíblia como lia antes. Agora já não lê mais, não ora mais como orava antes. Agora já não busca mais a Deus como buscava antes. Daqui a pouco está entrando pelo templo, participando do culto e tendo a sensação de um culto frio. Mas o culto está tão frio, quando na verdade quem está esfriando e já está frio é aquela própria pessoa. E o que vai acontecer logo na frente é o inverso daquilo que aconteceu. Porque se fez quente, buscou ao Senhor, foi abençoado, prosperou. Porque foi corajoso dizer não para aquilo que era pecado, para a sedução, para a tentação, para a preguiça, prosperou. Agora, porque está dizendo não para a palavra de Deus, não para estar em comunhão com Deus, não para servir a Deus, não para cumprir a missão estabelecida pelo Senhor Jesus, começa a se afastar do Senhor e começa a perder a bênção de Deus. Assim aconteceu com aquele povo lá em Canaã. E de tempos em tempos, eles se afastavam de tal forma de Deus que Deus permitia que eles sofressem reveses. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos do diabo, irmão. E aqui no capítulo, lá no capítulo 6 do livro de Juízes, o texto nos dá conta de que o povo de Deus, ele se corrompera e se afastara do Senhor, passando a viver desonrando-o, pelo que o Senhor os deixou cair nas mãos de um povo guerreiro, inimigo, violento, agressivo, que era o povo midianita, que passou a oprimi-los, passou a roubá-los, a ponto de, lá no verso 6 do capítulo 6, a ponto de empobrecerem. Irmão, o que você acha que aconteceu com a Venezuela? Um país que era cristão. O que aconteceu com a Venezuela? Para as pessoas chegarem a um ponto de comer cachorro, de matarem os seus animais de estimação para comer, porque não tinha comida. E aí, fala para mim, você sabe? Eles se afastaram de Deus. Eles foram se tornando frios, eles foram se tornando mundanizados, eles foram se tornando contaminados com o sistema que rege a sociedade, eles foram dando ouvidos tanto à ideologia, que se afastaram dos princípios e valores da palavra de Deus. O final disso não é outra coisa, irmãos. Isso te soa familiar? Quando a gente olha para a Europa, berço do evangelicalismo, que lá no princípio do século passado, enviava missionários para todos os lugares do mundo, mas por força de movimentos como o iluminismo, teologias como a do universalismo, foi se esfriando. Ideologias como a de Marx, religião é ópio do povo, como de outros, Deus está morto. E hoje a gente olha para a Europa, e onde estão os cristãos na Europa? Estamos nós enviando missionários para Portugal. Eu nunca fui a Portugal, irmãos. Gostaria muito de conhecer Portugal, um dos países que eu gostaria muito de conhecer. Pela
ligação histórica que tem com a nossa nação, nosso país, a nossa língua. Mas por aquilo que eu ouvi dizer de Portugal, é que quem vai a Portugal, e a maioria das cidades de Portugal, são parecidos com a maioria das cidades de Minas Gerais. Como o centro do Rio de Janeiro. Você anda no centro do Rio de Janeiro, e muitas vezes eu andei no centro do Rio de Janeiro, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que é que construíram tantas igrejas católicas imensas, umas tão próximas das outras? Você vai na Candelária, você tem uma igreja católica. Enorme. Imensa. Você vai na Praça 15, você tem igreja católica. Enorme. Você vai no Castelo, você tem igreja católica. Você vai como é que é o nome daquela praça ali, onde tem o Teatro Municipal? Você vai na Cinelândia, tanta igreja e tanta igreja fechada. Na realidade não tem igreja, só tem templo. Não tem igreja, porque a igreja são as pessoas. Isso acontece quando o povo passa a buscar aquilo que não é Deus, quando o povo passa a viver a religião como algo da tradição e não como algo da verdade, crida, experienciada, do Deus que é ser pessoal, com quem nós mantemos, nutrimos um relacionamento. Uma das coisas que eu mais fiquei chocado quando eu fiz seminário teológico. E quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu quero muito fazer um seminário teológico, eu queria muito fazer teologia. Eu pergunto logo, para quê? Você quer fazer teologia para quê? Não, porque eu quero aprender mais da Bíblia. Então vai ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia alguma vez? Não. Quantos anos de crente você tem? Ah, de batizado eu tenho uns 15 anos. E você quer fazer teologia para quê? Irmãos, as faculdades de teologia, ouça o que eu vou dizer, as faculdades de teologia e os seminários, desde o tempo que eu fiz seminário, mais desviaram as pessoas que eram crentes do que fizeram aqueles que eram crentes, foram lá estudar e fazer teologia e se tornarem mais crentes. Porque não pense você que a influência do socialismo e do comunismo está só nas faculdades e universidades, não, nos ambientes acadêmicos, teológicos também. E você chega lá, você vai estudar alguns teólogos do passado, e muitos deles influenciados pelo marxismo, pelo universalismo, pelo liberalismo. Gente que nunca teve uma experiência íntima, pessoal e reveladora com Deus. Deus é um conceito bíblico, teológico, mas não um ser pessoal, de verdade, alguém com quem eu me relaciono. E quando isto passa a não mais ser realidade na vida do crente, ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando, e ele vai deixando de receber as bênçãos de Deus, porque o compromisso de Deus é com quem tem compromisso com ele. Você pode dizer isso para quem está ao teu lado? Olha para essa pessoa, talvez ela tenha uma expectativa com Deus, um sonho, talvez esteja orando, clamando ao Senhor por algo, deseja muito, mas diga para ela, Deus só tem compromisso com você, se você tiver compromisso com Ele. Se não, esquece. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Eu me lembro de uma música de Roberto Carlos, que ele estava muito chateado, eu imagino. Não sei se foi ele que escreveu, não sei mesmo. Eu sei que foi ele que cantou. De hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Tchá, tchará. Mas deixa eu te perguntar. Você acha justo que o crente seja crente nominal, porque foi batizado, se tornou membro da igreja, que deu profissão de fé, mas vive uma religiosidade, não tem relacionamento com Deus, não tem encontros com Deus, não se alimenta dos princípios e valores de Deus? Você acha justo que Deus abençoasse alguém assim, só porque disse que um dia recebeu Jesus como Salvador e Senhor, quando foi preciso o sacrifício tão grave de Jesus naquela cruz? Pois o povo que entrou em Canaã, no tempo aqui do capítulo 6 de Juízes, estava assim, agora experimentando a ausência de Deus. Deus não se manifestava mais, abençoando aquele povo, deixou aquele povo à sua mercê. E eles começaram a sofrer a opressão dos midianitas, que os oprimia, que os roubava, a ponto, diz o texto, verso 6, empobrecerem muito. Diz lá, empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Irmão, como a gente tem facilidade para buscar a Deus quando o negócio vai mal, não é não? A coisa apertou, corre para a igreja. Terminou o culto, pastor, ora por mim. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos.
pastor nenhum devia orar por ninguém que conhece a verdade e não vive. Me lembro de um pastor querido, muito querido, que naquele tempo ainda ia à porta cumprimentar o povo quando terminava o culto, e tinha um determinado jovem na igreja que ele conhecia bem. Aquele jovem ia fazer uma prova de vestibular. E chegou para ele cumprimentando, ele disse, pastor, o senhor sabe, né, domingo que vem eu não vou estar aqui, tá? Eu vou fazer aquela prova. Pastor, ora por mim, estou contando com suas orações. Eu disse, eu vou orar não. Ele falou, como assim, pastor? O senhor não vai orar por mim? Mas o senhor é meu pastor. Eu falei, eu sou o teu pastor, mas eu não vou orar. Mas peraí, ele ficou indignado. Como assim? Como é que o senhor diz que o senhor não vai orar por mim? Eu falei, não, você é um preguiçoso. Você não estuda, que eu sei. Cansei de passar na sua casa, de visitar você. Você estava jogando bola, você estava no futebol. Não que você não possa jogar futebol. Mas quem quer aquilo que é precioso, deve fazer o investimento devido. Então não vou orar por você não. O carvão é teu, abana ele. Abana o teu carvão. Porque é assim, irmãos, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Essa história de que você vem, porque eu vou reunir aqui os não sei quantos irmãos que estão com a unção de Jerusalém, que estão com o óleo do não sei o quê, e a bênção vai ser sobre a tua vida, isso é mentira. Pastor, mas a palavra de Deus não diz que o poder do Senhor aperfeiçoa na fraqueza e que a oração do justo pode muitos seus intentos? É verdade, mas não diz lá que a oração do pastor, que por ser justo, vai levar Deus a fazer com que alguém que não tem compromisso com ele seja abençoado. Porque Deus não vai. Está entendendo o texto errado. Fato é que eles empobreceram muito porque se afastaram de Deus. Então o Senhor envia um anjo para vocacionar um israelita chamado Gideão, também conhecido por Jerubaal, a quem comissionou para convocar os israelitas para lutarem contra os midianitas e livrar Israel. Por quê? Porque quando o povo reconheceu o que estava passando, o que passava, por ter se afastado de Deus, se arrependeram com lágrimas, com dor, com lamento, com choro, com humilhação. E a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e voltar para mim a sua face, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Deus ouve o clamor daquele povo. Deus convoca Gideão. E Gideão obedece ao Senhor. Deus manda Gideão convocar os israelitas. Gideão, toca a buzina, toca aí o chofar, chama todo mundo para a guerra, vai ter guerra. Convoca aí o exército que vocês vão tomar providência e eu vou estar com vocês. E assim Jerubaal faz. Ele convoca os israelitas e se apresentam 32 mil homens para ser o exército de Israel que vai libertar Israel da mão dos midianitas. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 7 de Juízes. Eu vou ler na revista e corrigida. Capítulo 7 de Juízes, versículo de 1 a 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, muito povo, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há. Faze-os descer às águas, e ali os provarei, e será que aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá? Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente
se vá cada um ao seu lugar. Irmãos, observe que os primeiros a serem dispensados foram quem? Os medrosos e covardes. Lembra da mensagem ontem? Lembra da palavra de Deus para mim e para você? Lembra da primeira condição para a bênção da prosperidade em tempo de dificuldade que o Senhor estabeleceu? A primeira premissa, alguém lembra? Ser forte e corajoso. E ser forte e corajoso significa o quê? Correr riscos por fé. Está disposto a correr risco por fé. Os primeiros a serem dispensados aqui são os covardes e medrosos. Eles deveriam retornar às suas casas, deixando Gileade para trás. Gileade, aquele lugar onde eles estavam, um monte, era chamado assim, Monte de Gileade, ou Monte do Testemunho. E esse nome foi dado quando Jacó está voltando para sua terra, e Labão vai atrás deles. E Labão está enfurecido, porque Jacó está indo levando as filhas de Labão, com quem ele casara, todos os seus empregados, todo o seu rebanho. Jacó se tornara muito rico, mas eles se encontram ali, e eles ali fazem as pazes. E naquele lugar eles levantam um montão de pedras, e chamam aquele lugar de Monte do Testemunho. O testemunho da aliança que eles fizeram em Deus. Agora, Gideão está com um grande grupo, 32 mil homens, que têm que fazer uma aliança. Uma aliança tão séria, porque eles vão para a guerra. E na guerra, meu irmão, eu não posso duvidar que você que está ao meu lado, ali nas fileiras, vai titubear na hora que o inimigo vier. Eu não posso correr o risco de que você, ao ver o inimigo vindo, se amedronte, largue a arma e corra de volta. Eu preciso ter você do meu lado, porque daí ele é. Eu tenho que confiar a minha vida na sua e você confiar a sua vida na minha. Nós temos que ser um só objetivo, uma só visão, um só pensamento, uma só língua, um só corpo. Deus manda Gideão dizer, atenção, quem tiver com medo, pode voltar para casa. 22 mil eram covardes e medrosos. Dá para entender por que a terra estava daquele jeito? Eles não conseguiriam dar testemunho na batalha. E ali onde eles estavam era o Monte do Testemunho. Eles vão então embora. Em seguida, Deus orienta Gideão a enviar de volta os distraídos, os que não tinham foco e atenção para a batalha. E 9.700 homens eram distraídos. Ah, pastor, mas não foi distraído. Ele disse, aqueles que levar a mão à água e beber, igual o cão, você põe de parte. Aquele que se ajoelhar para beber, você também separa. E aqueles que se ajoelharam para beber foram 9.700 homens. Por que eles são chamados de distraídos? Meu irmão, eles foram convocados para quê? Para quê? Para a guerra. Os midianitas estão em todo lugar. Se eles foram convocados para a guerra e agora eles estão ali, será que os midianitas já não tomaram conhecimento? Eles foram convocados para a guerra, eles se reúnem ali para seu exército, vão beber água. Os caras, em vez de pegarem e beber água, você já viu, é interessante, lá em casa, eu recebo todos os dias a visita de um bando de mico sagui, miquinho. Um bando, tem uns 12. E eu estou desconfiado que eles são fofoqueiros. Porque um dia desse apareceram os 12, foram embora, apareceram mais uns 8. E aqueles 8 não foram convidados. Eu acredito que eles viram. Olha aí, ó, tem a cartão do pastor ali, que a gente boa beça, a gente vai lá e dá sempre banana pra gente. Corre lá. Mas é interessante que, por mais que eles estão tão acostumados a eu alimentá-los, dando banana, que eu já dou na mão. Ele vem e pega. Você já viu certos cães que são extremamente educados? Os seus donos educaram eles tanto que quando você vai colocar um pedaço de biscoito, por exemplo, ele é mais educado do que certas pessoas. Cheio de educação, já viu? Já viu um cachorrinho assim? São aqueles miquinhos. Ensinei eles direitinho, são educados que só. Mas eles são ressabiados demais da conta. Eles estão aqui, de repente ele faz assim. Aí ele leva a cabeça para lá, para cá. O tempo todo ele está assim. E sempre tem um, que sobe e fica na parte mais alta do muro. E ele fica lá pendurado e ele fica assim. O tempo todo. Aquele ali é o atalaia. Você sabe por quê?
Porque eles têm dois predadores principais. O primeiro é a cobra, que rasteja, que vem pelas árvores. O segundo é o gavião. Então eles têm que estar sempre alerta, porque eles estão num campo aberto. E de vez em quando um se assusta, todos se assustam. Aqueles 9.700 estão num lugar onde eles foram convocados para uma batalha, para uma guerra. E sabe o que eles fazem? Eles ajoelham. Aqui, ó, ajoelhou, vou beber água. Estou vendo o quê? Que atitude de reação eu posso ter se tiver alguma coisa? Até eu levantar, se for eu então. Até eu levantar, já morreu. Tomou uma flechada, uma lançada, uma espadada. Mas aqueles que pegaram como cães, pegaram água e levaram à boca. Esses estão aqui, ó, preparados. Deus disse, separa esses aí, porque esses aí são os que vão ficar contigo. Livres de covardes, livre de medrosos, livre de descuidados, apenas 300 homens serviram para a batalha. Irmãos, por que Deus não quis covarde nem medrosos? A palavra do Senhor diz que o poder do Senhor se aperfeiçoará. Bom, o cara já é covarde, é medroso, ele é fraco. Por que Deus dispensou? Porque os medrosos atrapalham o sucesso da batalha. Porque eles contaminam outras pessoas com o seu medo. Para que serve um medroso na batalha? Para que serve um covarde na batalha? No sentido espiritual, irmãos, o medo é uma das armas de Satanás para atropelar aqueles que querem construir alguma coisa. Aqueles que querem vencer. O medo, ele se manifesta diante de situações antagônicas ao indivíduo. O medo de perder algo importante, como bens, saúde, posições privilegiadas e outros. Satanás sempre vai se valer da nossa fraqueza para nos levar a perder o que conseguimos. Pelo medo. Jó é tido por muitos como exemplo de fé e perseverança. Muitos dizem, paciência de Jó. Fé e a paciência de Jó. Mas a verdade é que Jó tinha uma fraqueza. Presta bem atenção à declaração que Jó vai fazer, lá no capítulo 3, versículo 25, depois que ele perde tudo e por último os seus filhos morrem. Ele diz, aquilo que eu mais temia me sobreveio, e o que eu mais receei me aconteceu. Jó era homem reto, bom, temente a Deus, se desviava do mal, mas Jó tinha um medo, o medo de perder tudo. O medo, irmãos, ele é contagiante. Pois dos 12 espiões que Moisés mandou entrar naquela terra, quando eles estavam por entrar nela, 10 foram contagiados pelo medo e infamaram aquela terra e contagiaram todo aquele povo, menos Josué e Caleb. E eles não entraram. A verdade é que o medo faz parte da nossa vida, entretanto, é necessário, é fundamental que o medo seja controlado. O medo sempre nos impele a desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas é imperioso não deixarmos o medo nos controlar. Nós é quem temos que controlar o medo. Por favor, diga para quem está ao teu lado, não deixa o medo te controlar. O medo leva ao desespero. Cuidado com quem você anda, meu irmão, minha irmã. Se você anda com gente medrosa e covarde, você vai ser tão fracassado quanto eles. Então, afaste-se de gente medrosa e covarde. Nós, os cristãos, estamos sempre em batalha. Quando eu digo afaste-se, eu não quero dizer que são pessoas que a gente tem que largar para lá. Não. Não confie nelas. Não se escore nelas. Não se envolva com elas em negócios. Não permita que elas façam parte das coisas mais importantes da sua vida. Porque os medrosos e covardes levarão aqueles que com eles estiverem para o prejuízo. Nós, os cristãos, estamos sempre em batalha. Quem tem ouvido que a vida cristã pode ser de mar de almirante, céu de brigadeiro, o Senhor fará você abençoado com a vida boa e que você dirá só vitória, saiba que isso é mentira. Porque o Senhor Jesus nos advertiu dizendo, no mundo tereis aflições. Mas ele conclui dizendo, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Viver aqui no mundo é estar sempre tendo os nossos inimigos se reunindo para peleja, para roubar a nossa paz, para roubar o nosso equilíbrio, para roubar a nossa satisfação em Cristo. O medo enche o coração. Essa é a nossa humanidade.
Quando nós vemos a multidão de problemas que vem em nossa direção, tempos difíceis, enfermidades, problemas, preocupações, tribulações, não somos muito diferentes do rei Josafá. Eu não sei se você já leu, estudou a respeito da vida do rei Josafá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, relata que o rei Josafá, rei de Judá, reino do sul, que foi um crente temente e obediente a Deus, de repente, ele se vê com uma notícia terrível. Os moabitas e os amonitas se uniram e formaram um exército imenso, que era muito maior do que o exército que Josafá possuía. E eles estão vindo. O verso 3 diz assim, de quando Josafá recebeu a notícia, lá em 2 Crônicas 20. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Este é o exemplo que nós devemos seguir. Josafá não ficou paralisado pelo medo. Josafá usou o medo a seu favor. Ao enfrentar uma situação que amedronta, uma reação em cadeia é produzida no nosso cérebro, ativando o hipotálamo e a glândula pituitária, que desencadeia a liberação de alguns elementos químicos importantes no nosso corpo, chamada adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esses hormônios são responsáveis pelas nossas ações instintivas voltadas para a autopreservação, além de nos proteger de ameaças, elevando os batimentos cardíacos, assim como o fluxo sanguíneo para os nossos membros. Ei! Ó, um monte de gente tomou susto. Sabe por que você tomou susto? Porque por um reflexo involuntário, teu cérebro foi ativado por esse susto, produziu uma descarga desses hormônios no seu corpo e preparou você para uma reação ou para uma fuga. Todo esse processo possibilita essas duas ações comuns quando nós estamos diante do medo. Somos preparados para fugir ou para lutar. Josafá não fugiu. Ele ficou e lutou como ele podia. Não indo com seu exército para confrontar aqueles inimigos no campo de batalha, porque ele perderia. Mas convocando todo o povo que também se juntou a ele, diz o texto, para pedir socorro ao Senhor. Josafá ficou com medo. E Josafá fez o quê? Ficou paralisado pelo medo. Entrou em depressão. Chorou. Foi para dentro do quarto. Fechou as cortinas. Trancou-se lá. E esperou a morte? Não. Josafá, com medo, ele buscou o Senhor. E com inteligência, ele convocou todo o povo para também buscar o Senhor. Irmãos, quando nós não temos o que fazer dentro das nossas possibilidades humanas, é quando nós precisamos ser corajosos e nos voltarmos para o Senhor confiadamente, crendo na sua promessa, lá em 2 Crônicas 7,14 que lemos. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma das coisas que a coragem faz é eu reconhecer que eu estou com medo. Porque para muitos é preciso ter coragem para confessar que está com medo. Parece antagônico, né? Eu estou com medo, mas eu preciso de coragem para confessar que eu estou com medo. Quantas são as pessoas que estão vivendo como se sua vida fosse só vitória? Estão vivendo numa casca. Estão vivendo numa maquiagem, estão vivendo numa imagem de sucesso, mas no fundo, estão com medo, porque sabem que estão indo para o fundo do poço e não têm coragem de admitir e pedir ajuda. Cuidado com o medo. Não deixe o medo controlar você, mas controle o medo com uma fé inteligente. Olha para quem está ao teu lado. Diz para essa pessoa, você é capaz de ser mais inteligente do que você pensa. Porque é uma questão de atitude racional. O que significa isso, irmão? A partir do momento que você entende, o apóstolo Paulo diz, uma transformação começa a ser processada na sua vida. Porque toda transformação só é possível quando a nossa mente é renovada no entendimento. Deus também não quis os distraídos. Os distraídos são aqueles que se deixam levar pela beleza, se deixam levar pela sutileza, se deixam levar pela sensualidade da vida que corrompe e conduz à derrota, ao fracasso.
e ao inferno depois dessa vida. Se você quiser ser alguém vitorioso nesse ano de 2023, então você não só não pode ser, como não deve andar com medrosos, covardes e o quê? Distraídos. Você conhece um crente distraído? Vai ser amiguinho dele. Chama ele para ser teu sócio. Você conhece um crente covarde? Vai ser amiguinho dele, vai chamar ele para ser teu sócio. Você conhece um crente medroso? Chama ele para se associar contigo. Gideão e Josafá, queridos, confiaram no Senhor. Usaram o medo com inteligência. Você pensa que Gideão não tem medo? Um anjo se apresentou a ele e disse: Gideão, o Senhor mandou aqui para dizer para você que ele vai livrar esse povo aí todinho usando você. Sabe onde é que Gideão estava? O machão, o corajoso. Sabe onde ele estava? Gideão estava malhando trigo dentro de um lagar. Vou te explicar. Lagar é lugar de pisar uva. E pensa numa piscina vazia, buraco. Aí você imagina o que se faziam. Colhiam as uvas, colocavam todos os cachos de uva ali. E depois que colocavam ali, eles lavavam bem os pés, entravam lá e pisavam, até aquilo tudo virar suco, espremendo a uva. Depois eles tiravam tudo dali e coavam, para então fazer o vinho, fazer o vinagre, fazer o suco. Trigo. Eles colhiam aqueles feixes de trigo, levavam para um lugar e usavam uma coisa chamada tribulum. Quem se lembra de tribulum? Uma tábua com vários pedaços de osso, pedra, ferro na parte de baixo. Pesada e que era arrastada por um animal ou pela própria pessoa, porque botava em cima daquele monte de trigo e passava com aquele tribulum em cima daquilo, e aquilo ali ia ralando, fazendo com que os grãos do trigo soltassem. Ou eles pegavam o trigo, os feixes de trigo, colocavam num lugar bem limpo, e vinham com varas e batiam, para que os grãos soltassem. Isso era malhar o trigo. Sabe onde é que Gideão estava malhando o trigo? Dentro da piscina de pisar uva. E você sabe por quê? Porque quando era a época da colheita, os midianitas vinham, deixavam os israelitas colher o trigo, deixavam os israelitas malharem o trigo, deixavam os israelitas colherem, reunirem e guardarem o trigo, e eles vinham e roubavam o trigo dos midianitas. Por isso Gideão estava malhando o trigo num lagar de pisar uvas. E o anjo aparece para ele. Diz: Gideão, é nessa tua força que você vai libertar o povo de Israel. Gideão diz assim: eu sou o menorzinho da minha tribo. Eu sou o mais humilde. Eu sou aquele que ninguém nem se lembra dele. Quem sou eu? Em outras palavras, só de pensar nisso eu já me borro todo. Além de quê? Quem sou eu para convocar o povo me ouvir? E Gideão vai fazer o quê? Ele pede a Deus uma prova. Se é o Senhor Deus mesmo que está falando comigo, para que eu tenha convicção, porque se eu soubesse, se eu tiver convicção que é o Senhor, aí eu vou me tornar um leão, porque eu saberei que o Deus de Israel, o general de guerra, o Senhor dos exércitos de Israel, estará comigo, aí não tem jeito, aí eu parto para frente. E quando Gideão teve essa confirmação, Gideão não temeu, ainda que tenham ficado somente 300. Eu quero te perguntar, você conhece Deus? Você já teve uma revelação com Deus? A ponto de você que diz que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você viva aquilo que o Senhor diz ou não? Porque se você não tem coragem para viver a palavra do Senhor, é porque você não conhece Deus. E se você não conhece Deus, é porque você não tem buscado ter um relacionamento com Ele. E se você não tem buscado ter um relacionamento com Ele, se você estivesse nesse campo, se você tivesse sido convocado, você seria um dos 300. Porque você pode pensar assim, tá bem, os 22 mil covardes voltaram para casa. Os outros lá que eram distraídos, 9.700, também voltaram para casa. Gideão ficou com 300. Venceu a batalha. Mas o povo todo não foi abençoado? O povo foi abençoado com a libertação. Mas ele não prosperou. Adivinha quem prosperou? Lá está Gideão com os 300 no campo de batalha. O exército dos midianitas está todo ali. E quando o exército ia para a batalha, ele levava consigo dinheiro, que eram as coisas preciosas.
Eles levavam consigo o despojo de batalhas anteriores que eles venceram até chegar ali. Porque até chegar naquela cidade, passaram por várias cidades que eles foram vencendo. Então eles foram também levando consigo muita riqueza. Quando Gideão está lá com os 300, e Deus faz a obra de que nenhum só precisa levantar a espada e enfiar em um midianita, porque os próprios midianitas se mataram, enlouquecido de pavor que ficaram, na estratégia que Deus deu a Gideão. Eu te pergunto, quem foi para a batalha? Foram os 9.700, os 22.000 ou só os 300? De quem é o despojo? Sabe, irmão, tem muito crente olhando para a vida de crente que está prosperando porque é corajoso, é obediente, é destemido, porque crê e confia em Deus, crê e confia na Bíblia como a palavra inerrante de Deus, segue a palavra de Deus a despeito do que dizem aí fora. Chamam ele de idiota, de vaquinha de presépio, de a secla de pastor. Ele não está nem aí, porque ele conhece quem Deus é e está obedecendo. Daqui a pouco você está vendo ele. E você está o quê? Só olhando ele. Mas não está indo junto. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Gideão e Josafá confiaram no Senhor, usaram o medo com inteligência. Não fugiram, mas enfrentaram com sabedoria e temor do Senhor, buscando nele a orientação, a estratégia de batalha, e foram vitoriosos, apesar da realidade ser contrária à possibilidade humana. Sabe por que tem muita gente crente que não está prosperando? Não faz nada, porque se acomodou. Os acomodados nunca prosperarão. Os covardes, medrosos, distraídos, nunca prosperarão. Mas aqueles que, como Gideão e Josafá, confiarem no Senhor, ousarem obedecer ao Senhor, buscarem conhecer as estratégias do Senhor, viverem pelos princípios e valores estabelecidos pelo Senhor, serão vitoriosos. Assim será com você, meu irmão, minha irmã, se você não se acovardar, se você não se distrair, se você não deixar que o medo te paralise. 2023 está aí. Vamos para frente? Pensa aí sobre isso. Quem será você daqui a 364 dias? Alguém que ao longo desse ano vai estar aqui na frente para testemunhar e dizer: eu estou aqui porque eu ousei confiar em Deus, crer em Deus, obedecer os princípios e valores estabelecidos por Deus, e por isso eu estou aqui com a vitória. Você é alguém que vai, nesse ano, desabrochar? Porque não será um ano fácil não, vai ser muito difícil, meu irmão. Muito difícil, minha irmã. Mas era muito difícil para Josué, era muito difícil para Gideão, era muito difícil para Davi. Mas o Senhor, que era o mesmo, continua sendo o mesmo. Foi muito difícil para mim. Quanta palavra de maldição. Não passa de 2 anos. Esse ministério aí, 2 anos ele não está aí mais. Depois, quê? Dou 3 meses para fechar a porta. Não vai ter condição de sustentar, nem para pagar a luz. Que história você tem para contar de vitória por você ter tido coragem de se submeter a Deus, coragem de confiar em Deus, coragem de se lançar por fé? Eu quero falar com você que está afastado do Evangelho, você está afastado da comunhão com a igreja, com o Senhor Jesus. Você sabe que essa coisa de que eu estou afastado só da igreja, mas não estou afastado de Jesus, isso é a maior balela que existe. Nada vai mudar para você se você não fizer a sua parte. Você não quer tomar uma posição hoje e começar esse ano diferente? Satanás diz assim: mas já fez isso tantas vezes, eu já fiz isso tantas vezes, por que vai ser diferente dessa? De fato não será não, se você não fizer diferente. Mas será diferente se você fizer diferente. Uma das coisas boas de estar na igreja é que a gente não está sozinho. Além da gente ter a ação da graça e do poder de Deus, que supera tudo,
a gente tem a bênção de ter a comunhão com o corpo de Cristo, irmãos e irmãs, que também serão instrumento de Deus para nos ajudar. Gente que não é covarde, gente que não é distraída, gente que não é medrosa e que está comprometida em buscar viver um cristianismo de autenticidade. Se você está aqui conosco e você nessa noite quer tomar atitude para a sua vida, você quer dar um passo de coragem e de fé, de determinação. Não é essa coisa de eu vou tentar. Se é para tentar, não tenta. Porque não vai ser diferente para a sua vida. Não tem esse negócio de eu vou tentar. É sim ou não. Jesus diz isso. É sim porque é sim, é não porque é não. Eu vou tentar, esquece. Se você tem determinação para tomar essa decisão, eu vou estar aqui na frente te esperando para te abraçar, para orar junto com você e a gente começar esse caminhar de fé, de esperança, de confiança, de coragem, de determinação para a construção de um 2023 que fará diferença, que será divisor de águas na sua história. Quero orar com você agora. Amado Senhor, eu oro ao Senhor por essa pessoa que está aqui, aquela que está participando conosco pela transmissão também, e que essa palavra encheu o seu coração e que ela está determinada a tomar essa atitude. Eu peço por ela sim, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, a abençoe com a capacitação do Senhor, enchendo a sua mente da influência bendita do Senhor, para que o inimigo não roube esta semente e ela possa, Senhor, ruminar esse alimento espiritual recebido. E com a posição determinada, eu não preciso nem pedir, porque é a palavra do Senhor que o Senhor vai abençoar, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai firmar os seus passos. E esse ano de 2023 será um ano de divisor de águas para a história de vida dessa pessoa. Eu quero te agradecer por isso, Senhor, e bendizer o teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de ser instrumento do Senhor para transmitir a palavra eterna do Senhor, que há de produzir transformação de realidade para todo aquele que tiver a sua mente renovada pelo conhecimento da verdade que liberta. Ao Senhor seja toda glória, exaltação e louvor. Aleluia. Nós vamos cantar um cântico, e se ao longo desse cântico cantado você quiser, você pode vir aqui à frente, eu vou estar aqui e a gente vai orar junto, tá bom? Você está em casa, você está participando conosco pela transmissão, tem um QR Code aí na sua tela, você pode entrar em contato com a gente vai retornar esse contato. A gente quer ser bênção na tua vida também. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor.